Boa tarde, crianças! Como vão vocês? Que saudade! Olha, não esqueça sempre de usar máscaras, hein? Para proteger você e a sua família. E quando a gente protege a gente mesmo, a nossa família, a gente está protegendo a sociedade, não é verdade? Então hoje eu trouxe uma nova historinha para vocês. Espero que vocês gostem, mas presta atenção, ela é longa, então precisa de muita atenção, ouvidinhos abertos, olhos atentos. Vamos começar com a musiquinha? Lembra daquela que eu ensinei antes da quarentena? Pois, vocês lembram? Então vamos lá. Para ouvir o som do reloginho e as batidas do meu coraçãozinho, pego a chavinha pra fechar a minha boquinha. Tic-tac tum tum, 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 tic-tac tum. Prontos? Podemos começar? Beleza. O livrinho é esse, olha. Esse aqui é até um livro de uma amiga minha que está comigo há um tempão que eu ainda não devolvi. Né, Fabiana? Ó, o nome da historinha é O Caminho para o Vale Perdido. O que vocês estão vendo aqui quem escreveu a historinha é a Patrícia Angel Seco. O que vocês estão vendo na capinha? Quem que é esse animalzinho aqui, olha? Tá dando para vocês verem? Isso mesmo! Você é uma menina ou menino esperto ou esperta, né? Ó, é um rato! Muito bem! Então, é a história de um rato. Vamos ouvir? Então, vamos começar. Lembrando que a história é longa, mas a história é muito legal. Rodolfo era um rato. Não um ratinho fofinho de laboratório, mas um rato tipo rato mesmo, de rabo pelado e tudo mais. Entretanto, Rodolfo era um rato legal, estudioso e muito inteligente. Ele cursava a 5ª série da Escola Pública para Animais do Vale das Lágrimas, um vale desértico e totalmente devastado que abrigava um lixão clandestino. Rodolfo estudava com diversos tipos de animais, mas algumas espécies bastante comuns no Vale das Lágrimas não agradavam muito ao nosso jovem rato, como, por exemplo, os urubus, as moscas e os vermes. Certo dia, assim meio por acaso, Rodolfo descobriu em sua casa uma enorme mansão localizada no centro do lixão clandestino. Um álbum de fotografias do seu avô, Dom Rodrigo Rato do Campo. É preciso dizer que as fotos já estavam meio velhas, gastas, mas as imagens que Rodolfo viu o deixaram simplesmente abobalhado. Imagens autênticas do lendário Vale Verde. Naquele instante, Rodolfo teve a certeza de que poderia, a partir das fotos de seu avô, encontrar o caminho para o famoso paraíso perdido, onde a água corria cristalina pelo leito do rio, dos peixes e os animais das mais diversas espécies conviviam em perfeita harmonia. Olha aqui, ó, o momento que o rato Rodolfo, olha, encontra o livro do seu avô. Olha ele lá. Vocês estão dando para ver? Isso. Se eu
fizer um estudo detalhado da diversidade ecológica do local, se eu traçar corretamente as coordenadas, se eu seguir as pistas obtidas por meio das fotografias, com certeza conseguirei determinar a rota para o Vale Verde. Ele pensou, né? Quem pensou? Começa com R e termina com O. Rodolfo. Muito bem. E foi exatamente isso que ele fez. Sem esperar nem mais um minuto, levou o álbum para o seu super laboratório. Pois, como já dissemos aqui, sua casa era um casarão. E ele e seus irmãos tinham lá tudo o que uma criança pode querer. Laboratório, quarto de brinquedos, quintal, parque de diversões e muito mais. Aliás, é importante dizer também que no lixão do Vale das Lágrimas, todos os animais eram muito ricos. Uma riqueza que vinha do próprio lixão. O pai de Rodolfo, por exemplo, era o rato conhecido como o Rei do Metal, dono de uma próspera empresa de reutilização de sucata metálica que ele conseguia ali mesmo no lixão. E seu tio era o famoso Kid Ratão. Kid Ratão, dono da gigantesca fábrica ratazana de plástico, responsável pelo recolhimento de todo o plástico do Vale das Lágrimas. Com o metal e o plástico recolhido, os animais faziam suas casas, seus carros, tudo o que necessitavam para viver confortavelmente no querido lixão. Bem, mas voltando ao nosso amigo do Rodolfo, ele então levou o material para o laboratório e começou sua pesquisa. Nas fotografias apareciam muitas formas vegetais estranhas que Rodolfo nunca tinha visto. Uma dessas formas sinistras chamou muita atenção desse rato estudioso. Era como um grande cilindro de cor marrom que sustentava em seu topo milhares de pequenas formações verdes. Concluiu que aquilo devia ser um tipo de vegetação que ele um dia vira em seus livros. Seu avô, Dom Rodrigo, morava em uma pequena toca, justamente no local onde o grande cilindro marrom se encontrava com o sol. E Rodolfo podia ver claramente que inúmeros outros animais moravam por toda aquela estranha estrutura. Olha aqui, ó. Essa aqui é a parte lá do casarão do rato do Rodolfo. Olha a escada. Olha aqui do outro lado, ó, onde ele está lá no laboratório com o livro de fotografias do seu avô. Olha a lâmpada, porque para a gente ler precisa de ter luz, né? Para clarear, para não forçar as vistas, tem que ter uma luminosidade legal, né? Tá vendo? Olha, está com o livro. O rato Rodolfo. O livro era de quem? Do vovô Dom Rodrigo. Por que será que aqui no lixão do Vale das Lágrimas eu nunca vi algo assim? Pensou alto Rodolfo. Eu queria adorar morar em uma toca como a do vovô. Mas o que você está dizendo, querido? Perguntou Dona Joana Rata, mãe de Rodolfo, que sem que o menino percebesse havia entrado em seu laboratório. Nada, mãe, nada. É que eu estou aqui fazendo uns estudos e encontrei uma foto do vovô Dom Rodolfo em sua toca. Acontece que ele morava em um lugar muito diferente, como eu nunca vi por aqui, respondeu Rodolfo. Pois esqueça esse assunto, querido. Seu avô era um simples rato do campo, sem muitos recursos, que nunca pensou em viver em uma casa bonita como essa nossa, disse a mãe. Agora venha almoçar. E Rodolfo obedeceu ao chamado, sentando-se à mesa fartamente servida.
Havia para almoço pedaços de carne, verduras pouco passadas e frutas semi-estragadas. As crianças estavam famintas e quiseram logo se servir, mas Dona Joana Rata lembrou: calma, crianças! Antes da refeição, o nosso agradecimento ao homem que joga todas essas riquezas em nosso lixão. Olha, aqui a mamãe do Rodolfo, né? Como que ela chama? Dona Joana Rata. Chamando ele para comer. Obrigada, homem. Continue sempre assim, desperdiçando alimentos para as nossas refeições e metal para a empresa do papai, disseram as crianças em conjunto. Quer dizer, disseram os irmãos de Rodolfo, pois ele, sem conseguir parar de pensar nas fotografias do avô, já tinha perdido a fome. Estrutura vegetal desconhecida, ribeirão de águas cristalinas, grande diversidade animal. Pensava sem parar. Foi então que teve uma ideia. Mamãe, a senhora que é tão estudiosa, saberia me dizer de onde vem toda essa nossa comida? Perguntou Rodolfo. Mas que pergunta estranha, querido. Nós não acabamos de agradecer ao homem, né, o ser humano, por todas as nossas riquezas? Pois então, é da lixeira do homem que vem a nossa comida, respondeu Dona Joana Rata. Mas eu não quis dizer isso. Eu quero saber de onde vem a comida antes de ir parar no lixo do homem. É que eu nunca vi um vegetal vivo, mamãe, explicou Rodolfo. Olha aqui. Os irmãos de Rodolfo, a dona Joana Rata e todos à mesa, ó, comendo. Filho, esse é um assunto delicado. Prefiro que você o esqueça, assim como a história da toca do vovô. É melhor não tentarmos entender certas coisas. Pense apenas em como nossa vida é boa, nossa casa é grande, nossa mesa é farta, disse Dona Joana Rata. Rodolfo não gostou nem um pouquinho daquela resposta, principalmente porque ele já estava mais do que cansado de estudar, com urubus, moscas e vermes. Aliás, ele estava sonhando nadar em águas cristalinas, como as vistas nas fotos, o que sem dúvida deveria ser muito melhor do que nadar no conhecido riacho de chorume, líquido escuro e mal cheiroso que nascia ali no lixão. Acabado o almoço, Rodolfo correu para o seu laboratório científico e começou a pesquisa sobre o tal vegetal. Procurou na internet animal. Procurou em seus livros escolares e já estava quase desistindo, quando lembrou-se de um livro antigo que seu pai guardava no escritório. O jovem rato já havia visto aquele livro inúmeras vezes. O livro das árvores, porém nunca havia se interessado por seu conteúdo. Olha aqui, ó, onde ele vive, ó, lá no lixão, onde são jogados os lixos. Mas como chegar até o escritório de seu pai e tirar de lá, né, aquele enorme livro, sem que Dona Joana Rata percebesse? Será que seu pai também acharia uma bobagem sua pesquisa sobre o vegetal? Porém, e se isso levasse a desvendar o mistério do lendário e desaparecido Vale Verde? Rodolfo pesou os prós e os contras e decidiu que valeria a pena correr o risco. Pois o máximo que poderia acontecer era levar uma bronca de seus pais, uma coisa a que ele já estava acostumado. Bom, então é só entrar no escritório do meu pai, achar o livro e solucionar esse mistério, pensou Rodolfo. Seguindo sorrateiramente, com cara de culpa, pelos enormes corredores da mansão da família, ricamente decorados com tampinhas de refrigerante das mais diversas marcas, que o seu Anselmo Ratão, pai de Rodolfo,
fazia questão de colecionar, dizendo serem tesouro especial. Olha aqui, ó. Ele lá no computador, fazendo a pesquisa. Chegando ao escritório, Rodolfo achou o livro muito rapidamente, pois a rara obra estava no lugar de sempre, na última prateleira da altíssima estante de seu pai. Restava a Rodolfo alcançá-la e sair logo dali. Rodolfo usou então uma cadeira de pinho de caixote de verduras, madeira muito útil, geralmente encontrada na parte sul do lixão. Um banco de garrafa plástica de refrigerante, moderno e de design arrojado. E uma almofada muito fofa, feita de enchimento de bichos de pelúcia. Uma raridade ali no lixão, mas que Dona Joana Rata fazia questão de ter no escritório do marido. Empilhou tudo, colocou um em cima do outro, ao perto da estante e pronto! Logo conseguiu alcançar o livro. Mas, quando Rodolfo chegou lá em cima, bem no alto da estante, ele viu que o livro das árvores não era um livro feito para ratos e outros animais do lixo. Era um livro feito pelos homens, para os homens, pelos homens e para os homens. O que significava que era um livrão enorme e que ele, um pequeno rato cinza de 11 anos, não conseguiria carregá-lo. Resultado, o jeito era ler ali mesmo. Com alguma dificuldade, Rodolfo abriu a primeira página e já estava começando a ler seu conteúdo quando ouviu passos no corredor. Tratou então de se esconder ali na estante. Mas, querido, ele está muito interessado. E eu acho que ele já tem idade para saber, diz uma voz de mulher, que Rodolfo identificou como sendo a de sua mãe. Não sei não. Você se lembra de como nossa vida mudou depois do lixão? Antes morávamos em tocas. Hoje moramos em mansões, dizia outra voz, uma voz de pai. Mas eu não sei. Ainda se morar nessa mansão significa felicidade, querido. Eu ainda me lembro da minha infância no Vale Verde, nadando no riacho e brincando com os outros animais. Nós comíamos sementes, subíamos nas árvores. Era uma vida deliciosa, disse Dona Joana Rato. Olha aqui, olha. As coisas que o Rodolfo empilhou para conseguir chegar lá no livro. Olha aqui. Aqui é a estante, né? E aqui ele foi empilhando as coisas. Olha, aqui o rato e olha aqui o livro. Olha o tamanho do livro. Ele é o livro maior que tem na estante. Olha os outros como são pequenos. E esse é o maior. Ele tá até deitado, ó. Tá vendo? Conseguiram ver? Olha o rabo do rato. Olha aqui ele aqui, ó. Ele é pequenininho, então ele não ia conseguir tirar esse livro lá de cima. Então, ele tentou ler esse livro ali mesmo, né? Sabe, querido, estou cansada da vida no lixão. Hoje o próprio Rodolfo lembrou que os nossos filhos nunca viram um vegetal vivo. Mas, querida, isso é apenas um detalhe. A nossa vida era deliciosa, porém sem fartura, sem riquezas e sem empresas de reciclagem de metais, exclamou seu Anselmo Ratão. Decididamente, querida, não devemos contar às crianças sobre o Vale Verde e sobre as árvores. Que isso fique em nossa memória. Mas o que é isso? Perguntou o pai, olhando a pilha de móveis feitas por Rodolfo. Tem alguém aí? Perguntou Dona Joana Rata. Olá, olá. Rodolfo estava paralisado, mas não sabia se sua reação se devia ao que acabara de ouvir ou ao medo da bronca dos pais.
Quer dizer que meus pais conhecem o Vale Verde e minha mãe então já nadou em um rio de águas cristalinas, pensou Rodolfo consigo mesmo. Olá, olá! Quem está aí em cima? É melhor responder ou eu vou subir? Gritou seu Anselmo. Olha aqui, olha. O rato Rodolfo escondidinho ali, ó, atrás do livro. Ele estava com medo. Senhor intruso, seja lá quem for, esse livro é raro. Não é mais do que isso. Não, é mais do que isso. É secreto e ninguém que não seja da minha família pode conhecer seu conteúdo. Ah, então está bem, disse Rodolfo, tomando coragem e olhando para baixo. Como eu sou seu filho, posso estudar esse livro, não é, papai? Dona Joana e seu Anselmo se entreolharam. Rodolfo os havia pego de surpresa. Agora não restava nada, além da verdade. Desça daí, filho, vamos conversar, disse a mãe com uma voz carinhosa. Venha, filho, você já tem idade para saber, falou o pai em tom encorajador. E Rodolfo desceu da estante. Pai, mãe, quer dizer que o Vale Verde existe? É real? Onde fica ele? Qual o caminho para o Vale Perdido? Perguntou o jovem rato. Olha, o momento que ele desceu, né? E vai conversar com os seus pais agora sobre o Vale Perdido. Calma, querido. Uma pergunta por vez, né, crianças? Um de cada vez, uma pergunta de cada vez, disse Dona Joana Rata. Antes de tudo, precisamos lhe contar uma história. Tudo começou há alguns anos. Nossa família morava em um lindo vale, conhecido como Vale Verde. Lá os animais eram amigos e viviam em perfeita harmonia. Havia árvores, sementes, frutas e um lindo riacho, onde encontrávamos nossos vizinhos peixes e nadávamos sempre que possível. Era uma delícia viver lá. Mas, mamãe, o que são árvores? E se era tão bom morar lá, por que vocês mudaram? Perguntou Rodolfo. Uma pergunta por vez, querido. Como você sabe, seu avô, Dom Rodrigo, era um rato do campo. Seu principal trabalho consistia em espalhar sementes e fazer com que as lindas plantas nascessem por todo o vale. Sua casa, querido, era uma toca e um tronco de árvore, explicou Dona Joana Rata. Então aquele estranho vegetal se chama árvore. As árvores são lindas. Vi várias fotos delas no álbum do vovô. Deixou escapar Rodolfo. Mas você está com o álbum do seu avô? Perguntou seu Anselmo. Foi de lá que nasceu toda essa curiosidade? Estou sim, papai. Estou com o álbum do vovô. E como sempre, sonhei em encontrar o caminho perdido para o Vale Verde. Decidiu pesquisar as pistas, começou Rodolfo. Decidi pesquisar as pistas. Começou Rodolfo. Filho, nós vamos explicar tudo. Escute o restante da história. Um belo dia, o homem chegou ao vale e não sabemos por que motivo decidiu depositar ali o seu lixo. Restos de comida, embalagens e sacos plásticos, até mesmo brinquedos. Tudo que você pode imaginar era jogado no vale. Os animais no começo acharam interessante comer os restos de alimento, mas logo a sujeira cresceu. O lixo começou a entrar em decomposição e a maioria dos nossos amigos mudou de endereço. Nós continuamos por lá. Nós continuamos por lá, mas foi quando eu conheci seu pai. Nós continuamos por lá, foi quando eu conheci seu pai, disse a mamãe rata. Então, olha aqui tá mostrando, ó, a parte, né? Quando ele tá contando a história,
que nadava, né, no riacho. Olha aqui. Esse aqui deve ser o vovô, né? Olha a barba. Ele já segurando aqui, ó, pra apoiar pra andar. Bengalinha. Eu era um jovem ambicioso, filho. E no meio daquele lixo, vi riquezas, vi fortuna. Decidi montar a empresa de reciclagem de metais e me transformei no rei do metal. Graças ao lixão, nossa vida mudou. Temos comida em abundância e muitos tesouros, disse seu Anselmo. Pois é, filho, o luxo foi se acumulando no Vale Verde, tanto lixo que as árvores e os animais desapareceram, sobrando apenas as baratas, os ratos, os urubus e os vermes. Ninguém mais, além desses animais, consegue viver por aqui, continuou Dona Joana Rata. E eu, querido, sinto uma enorme falta do meu riacho, da minha toca, do verde. Quer dizer, então? Quer dizer, papai, que o Vale Verde não existe mais porque se transformou no Vale das Lágrimas? Perguntou Rodolfo, incrédulo. Filho, o lixão tem sido nossa vida e eu acho maravilhoso morar aqui. Esqueça o Vale Verde, começou o pai. Mas as perguntas de Rodolfo não pararam por aí. Ele queria saber como era o mundo fora do lixão. Qual o cheiro das árvores? Como era nadar em um rio? Queria conhecer os outros animais e queria brincar com eles. Rodolfo queria saber como transformar novamente o Vale das Lágrimas no Vale Verde. Isso está fora de nosso controle, filho. O homem, ser humano, é o responsável por essa transformação e só ele pode consertar as coisas, disse a mamãe rata. Por mim eu ficaria aqui, começou o papai ratão, que decidiu mudar sua fala assim que seu olhar cruzou com a de Rodolfo. Filho, não olhe assim para mim. Eu não sou responsável pelo Vale das Lágrimas ser como é. Só me aproveito da situação assim como o senhor Urubu Tutu, o seu Verminoso e a dona Baratatinha, todos empresários do lixão clandestino. Olha aqui. Aqui está mostrando, ó, todos os habitantes do lixão. Barata, os vermes, os urubus. Tá dando para ver? O livrinho não é tão colorido. Ele é diferente, né, dos outros que a professora Oceana contou. As imagens são diferentes, mas a história é muito legal, muito interessante. Mas, papai, eu não entendo. Se o lixo é tão rico assim para nós, como pode o homem desprezá-lo? Ele não sabe reciclar metais, como o senhor, ou plástico, como o titio? E como é possível que eles joguem tanta comida fora? Não, pai, eu não entendo, disse tristemente Rodolfo. Nem eu, meu filho, nem eu. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Se nós sabemos utilizar todo esse lixo, o homem também sabe. Só não sei por que não faz, disse seu Anselmo Ratão. E eu volto a dizer, se vocês estão precisando de férias, fora do lixão. Férias, papai? Eu não preciso de férias. Eu quero uma vida nova no campo. Quero conhecer uma árvore, quero colher sementes, disse Rodolfo. Pois é, meu bem, poderíamos morar com o papai, começou Dona Joana Rata. O vovô? Quer dizer, então, que ele está vivo? Claro, querido. Só que desde que o Vale Verde se transformou em Vale das Lágrimas, ele se recusa a aparecer por aqui. Dom Rodrigo continua morando em uma toca, em outro vale, disse a mãe. Ah, mamãe, vamos chamar o resto da família, vamos ver se eles também querem se mudar. Querido, vamos tentar, disse Dona Joana Rata para seu Anselmo.
Você sabe tão bem quanto eu que a nossa maior riqueza, com certeza, não está aqui no lixão, está na natureza. Vamos nos mudar e viver uma vida tranquila, longe do Vale das Lágrimas, disse finalmente Dona Joana Rata. E foi o que fizeram. A família Rato-Ratão chamou todos os seus integrantes, filhos e mais filhos, e depois de estudarem o secreto livro das árvores, de aprenderem de onde vêm os alimentos e de se deliciarem com as fotografias do álbum do vovô, decidiram que o mundo fora do lixão era muito mais bonito e mais cheiroso. No lixão não é cheiroso, né? Olha aqui, ó, a família. A Dona Joana Rata, o Rodolfo e o Sr. Anselmo. Viram? Vamos mudar. Vamos nos transformar em ratos semeadores, exclamaram os irmãos ratos. Arrumaram suas malas, disseram adeus à mansão e seguiram seu caminho rumo a uma harmoniosa vida em meio à natureza. Mas alguns meses depois, lá na toca da família Rato-Ratão, Rodolfo, Rodolfo! Você continua o mesmo. O que você está fazendo em meio a tantos livros, meu filho? Perguntou sua mãe. Mãe, é uma grande ideia para salvar o mundo. Eu pesquisei muito, pedi ajuda ao papai e ao titio, fiz algumas experiências e já estou quase terminando minha obra-prima, respondeu o menino. O Rodolfo, né? E o que vem a ser sua obra-prima? Um livro para os homens, mamãe. Um livro que conta como é ruim viver no meio do lixo, que explica que não existe riqueza capaz de compensar a vida longe da natureza. Esse livro, mamãe, será também um manual, o Manual do Lixo, por Rodolfo Rato, eu mesmo. Que interessante, meu amor. E você poderia me contar como os homens podem aproveitar melhor o seu lixo? Perguntou Dona Joana Rata. Claro! Mas o que eu gostaria mesmo de lhe dizer, mamãe, é que ao escrever esse manual, eu encontrei o caminho para o Vale Verde. Mas, filho, o Vale Verde não existe mais. O lixão clandestino, mamãe, o Vale Verde ainda está lá. E o caminho para que todos nós possamos reencontrá-lo é o caminho da conscientização, disse Rodolfo. O lixo é um problema sério, mamãe. Eu, que já fui filho de um rico rato do lixão, não quero ver o mundo coberto de lixo. A vida em meio à natureza é tão maravilhosa que não há riqueza que pague a destruição. E pensar que até alguns meses atrás nós agradecíamos ao homem por todos os seus restos. Olha aqui, ó. Eles pegaram o carrinho deles, sabe aquele carrinho de dar corda? Que é um brinquedo, né? E eles voltaram lá saíram lá da mansão deles. E estão voltando para o Vale Verde. E aqui ele conversando com a mamãe sobre o livro que ele quer escrever. Para ensinar os homens. Ele fez um manual do lixo por Rodolfo Rato. Levando em consideração meus estudos feitos, modéstia à parte, por quem realmente entende de lixo, cheguei a algumas conclusões alarmantes. Número 1. Existem diversos tipos de lixo, como o industrial, o hospitalar e o urbano. O lixo urbano é todo o lixo produzido nas casas, lojas, clubes, restaurantes e hotéis. Número 2. É muito mais fácil produzir lixo do que se livrar dele. Número 3. Algumas formas de destinação do lixo são aterros sanitários, incineradores e reciclagem. 4.
Existem também os lixões clandestinos, ou seja, lugares onde pessoas sem consciência vão jogando lixo, lixo e mais lixo. 5. Nos aterros sanitários e nos incineradores, o lixo é tratado de maneira correta, evitando assim impactos negativos ao meio ambiente. Número 6. Outra solução razoável para o lixo é a reciclagem. Reciclar significa reaproveitar materiais usados como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. E 7. Muitos materiais podem ser reciclados, como por exemplo os metais, os plásticos, os vidros, os papéis e a matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de alimentos, cascas de verduras, legumes, restos de comida, né? Então, olha aqui, ó. Olha o rato Rodolfo, todo posando aqui de cientista, né? Pesquisador, escrevendo o seu manual do lixo. Ele era muito inteligente. E com base nessas conclusões, acho interessante apresentar a você algumas dicas. Número 1. Como o problema com o lixo é muito sério, os hábitos de consumo devem ser repensados. Número 2. Evite desperdícios, assim você estará reduzindo a produção de lixo. Número 3. Procure reutilizar embalagens, mas não se descuide da higiene. Número 4. Utilize produtos com embalagens recicláveis e colabore com programas de reciclagem. Número 5. Tenha sempre em mente o conceito dos 4 R's: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Assim sendo, faça a sua parte. Crianças, famílias, nós todos, né? Seres humanos. Se todos nós começarmos a cuidar bem da nossa casa, dos lugares que frequentamos, se todos nós nos conscientizarmos do problema do lixo, o planeta Terra irá sentir a diferença. Dessa forma, lugares lindos como o Vale Verde não serão mais transformados em vales das lágrimas. E olha, até eu, um simples rato, não gostava de viver lá. Porque viver no lixão é muito triste, né? Olha aqui, ó. Ele encontrou uma flor. Que flor é essa, crianças? Parece um girassol. Olha o Dom Rodolfo, ó, o rato Rodolfo. Ele agora está feliz. Porque ele também morava no lixão e lá ele era triste, né? Agora ele está feliz porque ele encontrou o Vale Verde. E terminou a nossa história. Ela é longa, mas é uma história muito bonita, tá? E a gente tem que repensar. Quando a gente estava trabalhando na nossa sala, eu falei muito sobre a questão do lixo também. A gente não pode jogar lixo na rua. Se a gente não tem onde jogar, a gente chupa uma balinha, chupa um pirulito, né? Guarda um papelzinho no bolso ou na sacolinha. Chega em casa, joga na lixeira. Ou se você estiver na rua e se encontrar uma lixeira, joga na lixeira, não joga na rua. Tá bom? Vamos cuidar do nosso meio ambiente, porque se a gente cuida do meio ambiente, a gente está cuidando da gente. Que é questão de saúde, de amor ao nosso meio ambiente, amor à natureza. É verdade? Então, assim, essa história, ela é muito importante. Espero que vocês tenham aprendido muito com ela. E a gente precisa respeitar a natureza, porque a gente também faz parte da natureza. A gente tem que valorizar a nossa água, porque a água é uma riqueza. Sem água, o ser humano não vive. E a água, ela depende para tudo. Para tomar banho, para fazer comida, para fabricação de tudo. A gente precisa da água. A água é vida. Então a gente tem que cuidar da nossa água, não pode desperdiçar, tá bom? E é isso, cuidar dos animais, tá bom? Do seu cachorrinho, do seu gatinho.
e cuidar de vocês, tá? Lembrando, ó, da nossa máscara, não pode sair sem máscara, tá bom, crianças? E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima e ó, um beijo bem grande no coração.